aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 34. O nosso conteúdo é Impactos Econômicos e Socioambientais das Usinas de Geração de Energia. A primeira usina que irei falar para vocês sobre esses impactos vai ser a hidrelétrica. Nosso conteúdo hoje ele irá alencar principalmente na questão das vantagens e desvantagens dessas usinas que são geradoras de energia do nosso país. A primeira, no caso, vai ser a hidrelétrica. Bom, a gente tem aí, primeiro, a questão do controle da fauna e da flora, isso no leito e no lago da barragem. Lógico que vai manter o equilíbrio da mesma, é lógico que é uma vantagem de uma usina que é hidrelétrica. A recuperação também de espécies que estão em extinção. Temos também a questão do controle da cheia. Tem a grande produção de energia, lógico, com baixo custo, isso sem agredir a natureza e não emitindo gases na atmosfera que proporcionam ali o aquecimento global, no caso, o global. Muitas vezes vai desviar ali, no caso, o curso dos rios. Isso, no caso, é falando ali das desvantagens. Por quê? Na usina hidrelétrica, na sua construção, ela irá destruir casas e construção. Durante sua construção, as usinas hidrelétricas, elas emitem gás carbono, o metano, que são ali dois principais gases do efeito estufa. E lógico que, através dos estudos realizados, podemos concluir que as usinas hidrelétricas, elas geram grande parte da nossa energia, mas tem alguns impactos ambientais sérios na construção e também na sua utilização. Por outro lado, ela vai ser uma das menos poluentes em relação às outras formas de geração de energia. Essa forma de geração é a mais prática e também simples de obtermos, por isso ela é a mais utilizada pela humanidade nos dias de hoje. Agora eu vou falar sobre a usina termoelétrica em relação à questão das vantagens e desvantagens. Em comparação ali com as usinas hidrelétricas, elas vão ser bem mais rápidas para se construir, podendo assim suprir carências de energia, isso de forma rápida. Elas podem ser instaladas em locais próximos às regiões de consumo, reduzindo também o custo com as torres e também as linhas de transmissões e são alternativas para os países que não possuem outros tipos de fontes de energia. Como são utilizados ali combustíveis que são fósseis para queimar e gerar energia, há ali uma grande liberação de poluentes na atmosfera. Estes poluentes eles são responsáveis pela geração do efeito estufa. Está aí uma desvantagem. E também do aumento do aquecimento global. Outra desvantagem é que o custo final desse tipo de energia ele é mais elevado do que a gerada ali na hidrelétrica. Isso em função do preço dos combustíveis fósseis. Com vários tipos ali de geração de energia, a termoelétrica ela também causa sérios impactos ambientais. Contribui para o aquecimento global através do efeito estufa e também da chuva ácida. A queima do gás natural, ele lança ali na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de ser ali também um combustível fóssil. O Brasil, ele vai lançar por ano cerca de 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Como incremento na produção de usinas termoelétricas, esse indicador ele vai chegar aos seus 16 milhões.
Como falei agora da termoelétrica, bora falar das usinas que são nucleares, em relação à questão das vantagens e também das desvantagens. Quando se fala da usina nuclear, a gente tem ali uma abundância do urânio, enquanto elemento essencial na sua produção de energia nuclear. Assim, não há um risco de escassez evidente. A não utilização também de combustíveis fósseis, o que significa que não há emissão também dos gases poluentes, que são responsáveis ali pelo efeito estufa, os quais seriam os causadores do aquecimento global. Temos também o baixo custo da produção desse tipo de energia, que justamente pela abundância do urânio, as usinas elas não dependem de condições climáticas para o seu funcionamento, como ocorre aí com as usinas eólicas e hidrelétricas, por exemplo. As usinas elas podem ser instaladas próximos aos centros urbanos, pois eles irão funcionar como modernos sistemas de segurança, não oferecendo ali grande risco. Existe também um sistema de controle da emissão de radiação ao entorno da usina e caso ocorra um vazamento, vai ser emitido um alerta. Os acidentes, na realidade, eles vão ter sérias consequências. A gente já está falando agora da questão das desvantagens. O sistema de segurança das usinas nucleares de alto nível tecnológico, no entanto, o componente humano ele tem um certo impacto. Diante de um evento que é imprevisto, as decisões que são tomadas nem sempre vão ser as melhores. Depois dos dois bons exemplos que nós temos, no caso, o exemplo que temos da usina nuclear em Chernobyl e também a de Fukushima, que foi uma grande desvantagem, que no caso gerou ali uma gestão de resíduos nucleares. O lixo nuclear ele leva muitos e muitos anos para perder a sua radioatividade e ele é de grande perigo. Existem soluções também de confinamento, mas elas não podem desaparecer. O investimento que é inicial de uma usina nuclear ela é muito alto, ao contrário de outras opções de energia que temos no nosso país. A energia nuclear ela não é renovável, porque o urânio ele deve ser extraído e não regenerado. Bom, já que eu falei para vocês das usinas nucleares, agora bora falar das usinas eólicas, principalmente a questão das vantagens e desvantagens. Primeiro, ela vai ser inesgotável, porque é o vento, não vai emitir gases poluentes e nem também vai gerar resíduos. Vai diminuir ali a emissão de gases do efeito estufa. Os parques que são eólicos, eles são compatíveis com outros e suas utilizações do terreno, como a agricultura e a criação de gado. Temos também uma criação de emprego. A geração aí também de investimento em zonas que são desfavorecidas. Temos benefícios financeiros, ou seja, proprietários e zonas que são camarárias, que vai reduzir a elevada dependência energética do exterior, nomeadamente também a dependência dos combustíveis que são fósseis. Temos a poupança devido à menor aquisição ali de direitos de emissão do gás carbônico, isso ali por cumprir o protocolo de Kyoto e as diretivas comunitárias e menores, que são penalizações por não cumprir. Existe também uma possível contribuição de cota de GEE, que no caso são gases de efeito estufa, para os outros setores da atividade econômica, que é uma das fontes mais baratas de energia, isso podendo competir em termos de rentabilidade com as fontes de energias tradicionais. A intermitência, ou seja, nem sempre o vento ele sopra quando a eletricidade é necessária, tornando difícil a integração da sua produção no programa exploração. Pode ser ultrapassado ali com as pilhas de combustíveis, ou, por exemplo,
o H2, o hidrogênio, ou com a técnica de bombagem hidroelétrica, que vai provocar um impacto visual considerável, principalmente para os moradores em redor. A instalação ali de parques eólicos, ele vai gerar uma grande modificação da paisagem. Esse impacto, principalmente sobre as aves do local, né, que vai ter um choque dessas pás, desses efeitos que são desconhecidos sobre a modificação dos seus comportamentos habituais e também das suas migrações. Temos aí um impacto sonoro, ou seja, o som do vento ele vai bater nas pás, produzindo um ruído constantes de 43 decibéis. As habitações ou zonas que são residenciais, que estão mais próximas, elas vão dever estar ali no mínimo a 200 metros de distâncias. A intermitência, ou seja, nem sempre o vento ele vai soprar quando a eletricidade ela é necessária, o que vai tornar difícil a integração da sua produção num programa ali de exploração. Ele pode também ser ultrapassado com as pilhas de combustíveis ou com a técnica de bombagem hidroelétrica, que vai, lógico, que provocar um impacto visual que é considerável principalmente também pelos moradores que estão ali ao seu redor, e a instalação desses parques eólicos vai gerar, lógico, essas modificações nas suas paisagens. Bom, a gente tem aí os impactos que são sonoros, os impactos dessas usinas que são eólicas, temos as suas vantagens e temos também as suas desvantagens na produção de energia. No nosso país, nós temos as usinas que são termoelétricas, as usinas hidroelétricas, usinas que são eólicas e também temos usinas que são nucleares. Só que elas irão gerar impactos econômicos, socioambientais no nosso planeta, principalmente no nosso país, porque umas irão degradar mais do que outras. E o que nós precisamos mesmo é de ter uma energia limpa e renovável e também bastante acessível. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.